Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como calcular a frequência relativa. Vamos usar exemplos com distribuição de frequência simples. Também vamos fazer exemplos com distribuição de frequência com intervalos de classe. Bora começar? Então vamos começar aqui com esse primeiro exemplo. Exemplo 1, eu tenho uma tabela de frequência ou uma distribuição de frequência que está apresentando o quê? A idade dos alunos de gestão pública cursando o primeiro ou segundo período. Calcule a frequência relativa de cada classe abaixo. Então, a gente tem aqui na primeira coluna a idade dos alunos, que vai de 17 a 22 anos, e as suas respectivas frequências. Agora, vamos lembrar direitinho o que é essa frequência. A frequência ou frequência absoluta é exatamente a mesma coisa, é a quantidade de vezes que o valor da variável aparece. Por exemplo, eu tenho 19 alunos com a idade igual a 17. Eu tenho 21 alunos com a idade igual a 19. Agora, o que é a frequência relativa? A frequência relativa vai ser o quociente entre a frequência ou frequência absoluta, a mesma coisa, e a frequência total. Lembrando que eu posso calcular a frequência relativa em proporção ou em porcentagem. Quando eu calculo o quociente entre frequência e a frequência total, ou seja, frequência dividido pela frequência total, eu obtenho a proporção. Se eu multiplico por 100, aí eu transformo em porcentagem, mas vamos fazer aqui direitinho para vocês visualizarem como é que funciona isso. O primeiro passo aqui é a gente calcular a frequência total. Como é que eu calculo a frequência total? Eu somo todas as frequências, 19 mais 25 mais 21 mais 16 mais 8 mais 3. E eu vou encontrar que isso aqui vai ser igual a 92. Então, eu tenho 92 alunos. Como é que eu calculo aqui frequência relativa? Vai ser o quociente da frequência dividido pela frequência total. Se eu calculo isso aqui, eu vou encontrar 0,2065. Esse aqui, resultado está em proporção. Eu posso deixar a frequência relativa em proporção, mas eu estou querendo aqui em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vezes 100. Então, vai ficar 20,65. Segunda classe, eu tenho frequência igual a 25 sobre frequência total, 92. Como eu quero em porcentagem, já vou multiplicar por 100 direto. E aí eu vou encontrar o valor igual a 27,17%. Terceira classe vai ficar 21 sobre 92 vezes 100. Isso aqui vai dar 22,83%. 16 sobre 92 vezes 100. Isso aqui vai ficar 17,39. 8 dividido por 92 vezes 100, que vai ser igual a 8,70. E por último, eu vou ter 3 sobre 92 vezes 100, que vai ser igual a 3,26%. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, aqui no exemplo 2, eu tenho a tabela de frequência a seguir apresenta a durabilidade em meses de 76 baterias 2032. É um tipo de bateria específica. Calcule a frequência relativa da quarta classe. Então, aqui eu só estou pedindo uma frequência relativa. Então, vamos só analisar essa tabela aqui. Eu tenho durabilidade em meses, que é a minha variável. E aqui a minha distribuição de frequência está com o intervalo de classes. O que significa isso?
Para cada classe, eu tenho um intervalo de valores possíveis para essa variável durabilidade. Então, na primeira classe, por exemplo, vai de 0 a 3, depois de 3 a 6 meses, 6 a 9 meses, e a gente quer calcular a frequência relativa da quarta classe. Então, minha quarta classe vai de 9 a 12 meses. E a minha frequência dessa classe é igual a 9. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. Vai ser a frequência da classe dividido pela frequência total. Eu tenho a frequência total aqui, 76, que é o somatório de todas essas frequências. Então, eu vou fazer 9 dividido por 76. E eu vou encontrar 0,1184. Esse é o resultado em proporção. Se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100 e eu posso dizer que a frequência relativa da quarta classe é igual a 11,84%. Então, vamos fazer aqui o meu último exemplo. A tabela abaixo apresenta o número de acertos de 80 alunos em uma prova de estatística com 5 questões de múltipla escolha. Calcule a frequência absoluta da segunda classe. Então, eu tenho aqui a minha variável acertos 1, 2, 3, 4, 5. E, ao invés de eu ter a frequência, eu tenho a frequência relativa. Na verdade, eu quero descobrir a frequência absoluta da segunda classe. Então, aqui a resolução vai ser de trás para frente. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, vai ser lembrar da definição de frequência relativa. Aqui a minha frequência relativa está em porcentagem. Então, frequência relativa é igual à frequência da classe sobre a frequência total, como é em porcentagem vezes 100. Essa é a minha definição e a gente vai trabalhar com essa definição. Então, quais são os valores que eu conheço aqui? Eu conheço a minha frequência total, que é o número de alunos, 80. Eu tenho a minha frequência relativa e quero descobrir a minha frequência ou a minha frequência absoluta da segunda classe. Então, vamos colocar aqui os dados que a gente conhece. Na segunda classe, a minha frequência relativa é igual a 21,25. Frequência absoluta, que é o que eu quero descobrir, frequência total igual a 80 vezes 100. Então, eu quero descobrir FI. Primeiro passo aqui, eu vou fazer devagar para vocês entenderem direitinho. Eu vou sumir com essa multiplicação do 100. Eu vou jogar o 100 para o outro lado. Se aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 21,25 dividido por 100, que é igual a FI sobre 80. Também vou querer passar o 80 para o outro lado. Aqui está dividindo, vou passar para o outro lado, então multiplicando. Então, vai ficar 21,25 sobre 100 vezes 80, que vai ser igual à minha frequência dessa classe. Fazendo esse cálculo aí, a frequência da minha classe vai ser igual a 17. A frequência ou frequência absoluta da minha segunda classe é igual a 17, ou seja, 17 alunos acertaram 2 questões. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.